Nesse vídeo aqui eu não vou te ensinar a guardar dinheiro. Então, se era isso que você esperava, pode sair do vídeo porque talvez ele não seja para você. O que eu vou te ensinar aqui agora é como uma mulher comum, mesmo ganhando pouco, consegue construir os seus primeiros 10 mil. Isso sem mágica, sem herança, sem fórmulas de gurus. Então, se é isso que você quer, já pega aí sua água, seu café, o seu chá e bora comigo para mais um vídeo. Mas antes de tudo, eu já te peço para você não esquecer de clicar aqui no botão do like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar ele para mais pessoas. Mas chega de blá 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 e bora pro conteúdo. Mas antes eu preciso te falar que se você acredita que só quem guarda dinheiro é quem ganha bem, você talvez não tenha um problema financeiro, você tenha um problema de identidade. Porque enquanto você se enxergar como uma pessoa que mal sobrevive, você vai continuar vivendo no limite. E isso não importa se você ganha 1.000, 2.000, 5.000, 50 mil. E eu sei que ganhar pouco cansa, desanima. Dá até vontade de você fechar esse vídeo agora e pensar, isso aqui não é pra mim não. Guardar dinheiro definitivamente não é pra mim. Eu não posso agora. Só que se você sair desse vídeo, você vai continuar vivendo exatamente nesse mesmo ciclo que você viveu até hoje. E eu tenho certeza que é exatamente isso que você não quer. Então, continua comigo até o final para entender como você vai conquistar os seus primeiros 10 mil guardados. Também já tive uma fase onde eu também contava moeda cada vez que eu ia no mercado. Nessa época eu limpava casas aqui nos Estados Unidos, eu até ganhava bem. Mas o problema era a minha relação com o dinheiro, era como eu pensava sobre ele. E eu não tinha sobra de dinheiro, o que eu mais tinha de sobra era medo. Medo da emergência, medo de adoecer, porque aqui a gente sabe que a saúde é bem cara. Medo do imprevisto. E quer saber o que é mais irônico? Eu até tentava guardar, só que sempre acontecia alguma coisa e levava tudo embora. E aí o que eu entendi foi que me faltava estratégia. Eu tinha esperança, mas eu não tinha estratégia. Quero que você anote agora uma frase que eu vou te falar, que ele vai ser o tema central do nosso vídeo, e eu quero que você olhe para essa frase toda vez que você achar que isso não é para você. Pegou papel e caneta? Anota aí. Guardar dinheiro não é sobre o quanto você ganha. É sobre o sistema que você cria antes mesmo do dinheiro chegar. Porque, na verdade, quem espera sobrar, nunca guarda. Só que quem decide antes, constrói, mesmo que seja com pouco. E os primeiros 10 mil, você vai entender que ele não é apenas um número, ele é uma prova de identidade. Ele vai ser a prova de que você realmente saiu do modo sobrevivência e entrou no modo direção. Então vamos separar isso tudo agora por etapas. A primeira etapa para você conseguir os seus primeiros 10 mil. Você precisa parar de tratar o dinheiro como emoção. Porque quando eu ganhava pouco, eu fazia o que a maioria de nós fazemos. Eu usava o dinheiro para compensar o meu cansaço, principalmente porque eu trabalhava num serviço pesado, então eu achava que eu sempre merecia. Eu mereço porque foi uma semana difícil, as casas estavam muito sujas, eu cansei mais. Conta aí nos comentários se você também faz isso. Só que na verdade o problema não é aquele cafezinho na rua, não é o delivery, não é a blusinha que você comprou na Shein. O problema é você não saber o quanto isso tudo te custa no final do mês. O seu dinheiro, na verdade, ele some no invisível. E é aí que tudo começa a mudar. Foi assim que tudo mudou para mim, quando eu passei a dar nome para cada dólar que saía da minha conta. Não era mais só um gasto pequeno, era uma escolha consciente. A segunda etapa para o seu caminho até os 10 mil é você criar uma reserva mínima antes mesmo de você sonhar grande. Porque um erro clássico que as pessoas cometem é querer investir, querer multiplicar, querer fazer 1000 coisas. Só que não tem uma base para isso. E você precisa entender que os seus primeiros 10 mil, eles não vão vir de investimentos milagrosos. Eles vão vir de uma consistência que chega a ser até entediante. Porque no começo, a minha meta mesmo não era ter 10 mil guardado. Era ter os primeiros 1000, depois 2, depois 3. Te garanto que quem respeita, quem tem disciplina para 1000, chega fácil nos 10 mil. E agora eu quero que você responda com toda honestidade, você não precisa responder isso para mim, responda para você mesma. Você respeita o pouco que passa pela sua mão? A terceira etapa para você chegar até os seus 10 mil. Automatize decisões para não depender da sua força de vontade. Eu vou te explicar isso agora. Força de vontade falha, um sistema não. O que mudou o jogo para mim de forma simples foi decidir primeiro quanto ficava para mim.
Assim que o dinheiro entrava, assim que ele chegava na minha mão, ele já tinha um destino. Passou a ser de se sobrar para isso aqui é meu. E aqui entra algo que quase ninguém fala, é a clareza visual do seu dinheiro. Porque quando você começa a ver o seu dinheiro organizado, ele deixa de ser um monstro na sua vida. Ele passa a virar um plano. Etapa de número 4. Use o tempo ao seu favor e não contra você. Precisa entender que guardar 10 mil rápido é difícil sim, só que você guardar 10 mil com estratégia passa a ser inevitável. Você precisa parar de se perguntar o quanto falta, porque às vezes a gente começa a guardar, a gente fica ali desesperado, somando todo dia para ver o quanto falta para a gente chegar nos benditos 10 mil. Só que a sua pergunta agora ela precisa ser: de quanto tempo esse sistema para eu chegar nos 10 mil precisa? Constância pequena por tempo suficiente vence qualquer salário baixo. Então entenda que o que você precisa agora não é de mais dinheiro, é só de uma direção. Talvez você esteja aí pensando, mas eu não sou boa com números. Eu também não era. Tudo que eu precisava era de algo que pensasse por mim no começo. Então você esteja pensando, eu nem sei por onde começar. Ninguém sabe até dar o primeiro passo. Ou então talvez você tenha medo de falhar de novo, só que você precisa entender que você falhar tentando é diferente de você falhar por não ter um método. E o problema não é você, o problema é você viver tentando vencer no improviso. Ou talvez você esteja pensando, eu não ganho o suficiente para isso. Aqui no meu canal eu tenho vários vídeos falando sobre isso. E em um deles, uma mulher comentou que ela ganha menos de um salário mínimo e ainda assim ela construiu a reserva de emergência dela e a filha precisou e ela teve dinheiro para ajudar. E aquele dinheiro não ia fazer falta para ela porque era um dinheiro realmente para reservas de emergência. Ela ganhando menos de um salário mínimo. Ela quitou todas as dívidas dela em um ano e a partir daí ela passou a construir a reserva dela. Então o problema não é o quanto você ganha, o problema é a sua organização e a sua mentalidade. E foi exatamente por isso que eu criei a planilha de organização financeira, que é a planilha que eu uso até hoje, e ela está disponível aqui para você também. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição, se você quiser é só clicar. Você realmente, como eu sempre falo, não precisa ter uma planilha, você pode fazer tudo isso num caderno. Mas eu gosto da planilha porque ela já faz os cálculos automáticos, você consegue olhar ali e visualizar exatamente para onde o seu dinheiro está indo, separado por categorias, gastos fixos, gastos variáveis. Você tem ali também uma aba onde você vai colocar ali o seu fundo de reserva para os seus sonhos, para suas metas. Então, ó, só clicar aqui no link para você acessar essa planilha também. E como a gente está falando aqui de guardar dinheiro, uma das formas que eu gosto muito é fazendo desafios financeiros. Eu acho que isso te motiva, porque ativa ali a sua dopamina e você quer colocar mais, você quer ir lá e riscar mais um quadradinho. Então eu vou deixar aqui embaixo também o link de um desafio para você juntar aí os seus primeiros 10 mil. A tabela desse desafio é gratuito, é só clicar aqui e baixar. Só que você precisa entender que a maioria das mulheres acaba desistindo cedo demais disso. E não porque elas não conseguem, mas é porque elas querem resultados rápidos. Mas me fala uma coisa, quantos anos da sua vida demorou para você chegar nessa situação que você está hoje? Você quer mudar isso da noite para o dia? Seus primeiros 10 mil não vão chegar fazendo barulho. Eles chegam em silêncio. Eles chegam na sua disciplina que ninguém tá vendo. Se você fechar esse vídeo aqui e não fizer nada, daqui a um ano você vai estar no mesmo lugar. Mas se você decidir dar o primeiro passo, criar um sistema, ter disciplina e olhar para a sua vida financeira com clareza, eu te garanto que daqui a um ano você vai voltar aqui nesse vídeo e vai me agradecer. E tudo que você precisa fazer é começar com o que você tem. Se na sua realidade hoje você não consegue juntar os primeiros 10 mil, foque nos seus primeiros 1000. E aí você vai multiplicando, porque esse 1000 ele vai te dar gás para você falar, não, realmente eu posso, eu consigo. Se eu cheguei nos 1000, eu vou chegar nos 2, depois nos 3, quando você vê, você já está chegando ali nos seus primeiros 10 mil. E entenda que mulher que cria a base, ela não depende da sorte. E se esse vídeo falou com você, é porque você não é mais a mesma. É porque você tem sede de mudança. Então, se você ainda não é inscrita nesse canal, já clica no botão aqui de se inscrever e vem fazer parte dessa comunidade, porque aqui, como eu sempre falo, você encontrou sua amiga sincera que te fala não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa ouvir. Clica no botão de gostei e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que sabe que está precisando também
construir a sua base para chegar nos seus primeiros 10 mil. Um beijo e até o próximo vídeo.